Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Vamos aqui ver os nomezinhos chegando, para a gente começar mais uma live da Quinta de Luz. E aí, como estão todos? Eu espero que bem. Mais uma quinta-feira. Coisa boa, gente. Coisa boa a gente estar juntos. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o volume, tá tudo certo. Sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live. Semana passada nós não tivemos. Estamos retornando hoje com muita alegria no coração, graças a Deus. Vamos lá, vamos começar, né? Veja só, como de costume, a gente sempre faz uma oração, né? Para pedir inspiração, é importante, essa proteção, para que a gente consiga, nessa conexão, estabelecer bons estruturas que nos inspiram com esses seres maravilhosos, que se dignificam, né? De cuidar de todos nós. Então vamos fazer uma oração para a gente começar as nossas conversas noturnas das quintas-feiras. Vamos pedir a nossa Mãe Maria, ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus, aos bons espíritos que nos cercam, para que nesta noite nos inspire, nos ampare, nos proteja, iluminando as nossas consciências, expandindo os nossos corações, para que a gente possa realizar da melhor forma possível mais uma live da nossa amada Quinta de Luz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que a nossa Mãe Maria nos cubra com seu manto sagrado, nos proteja, nos ilumine e nos abençoe sempre. Amém. É isso aí, gente. Semana passada nós não tivemos a live, né, da Quinta de Luz. Vamos retomar hoje. E muito interessante. A live que tem um tema, como morrer bem. Era a live que fechava o ciclo de lives do mês de novembro, né, que é um mês que começa, né, com a representatividade do Dia de Finados. E aí eu sempre faço esse fechamento, né, esse arregimento, né, de tudo que é trazido pelos nossos colegas, e me cumpre aquela parte de reflexão para a nossa vida no cotidiano, né? E aí eu estava até sem meio que um tema, e aí conversando com Ju Villacorta, que é uma trabalhadora da Quinta de Luz e que eu gosto da amizade e do carinho dela e do respeito que a gente tem entre a gente. Aí ela fez: Márcio, a gente vai ter essa pegada de refletir sobre desenlaces, sobre esse momento onde existe uma cultura muito forte em relação ao finados, né? Fala alguma coisa nesse sentido. Aí eu disse: fala em finados para o espiritismo, né? Como já foi muito bem trazido aí por todos os colegas ao longo do mês de novembro, é falar de viver, né? Porque para o espiritismo a morte não existe, o espiritismo veio matar a morte, né? E aí eu disse: então vamos brincar com as palavrinhas, trazendo um assunto bem sério, que é como morrer bem. Ou seja, para morrer bem a gente tem que viver bem. E aí foi muito interessante que na construção dessa conversa, aí eu fui me inspirando nesse último mês de dezembro, nem tanto em novembro, mas nesse último mês de dezembro, que é um mês que a gente costuma a fazer reflexões acerca de como foi o ano, e fazer as nossas promessas, que muitas não são cumpridas para o ano que se segue, né? Mas isso é muito sadio, porque é um momento que a gente para olhar para a gente. Isso é o mais importante. Como eu já falei aqui algumas vezes,
eu sou fã de carteirinha de Santo Agostinho, que eu vi Rossando Klinger, né, o grande palestrante, né, espírita, psicólogo, uma pessoa que traz conceitos bem interessantes, reflexões bem interessantes, do qual eu bebo muito da fonte dele e de tantos outros colegas. E ele dizia o seguinte: Santo Agostinho foi o primeiro coaching, né, da vida, que fez nós refletirmos, né, não só ao final de cada ano, quando termina esse ciclo, né, de 12 meses, mas que a gente possa refletir dia a dia. Ao acordar, agradecer pelo dom de acordar e a gente refletir como vai ser a construção do nosso dia, nos preparar melhor, né? Com boas vibrações, uma boa mentalização, uma oração sensata, coerente, próspera, para que tudo que se desenrolar ao longo do dia, ele seja tomado de forma que a nossa consciência esteja à frente das situações e não as situações nos tomar, né? E ao final do dia, quando a gente chegar em casa, quando estiver preparando para o descanso, o repouso noturno, o desdobramento noturno, a gente fazer aquela oração de agradecimento e de refletir como foi o dia, né? E aí as coisas tendem a entrar no eixo de equilíbrio, de transformação e coerência na nossa vida, com muito mais abrangência, com muito mais amplitude. Então, Santo Agostinho, parafraseando aí, né, nosso querido Rossando Klinger, ele foi nosso grande coaching, e é até hoje, né, que a gente segue muito. E eu sou muito fã de Santo Agostinho, eu fiz até um material aí para o Quinta de Luz, falando sobre a história de Santo Agostinho, de Santo Agostinho, não, de São Francisco de Assis, estou até confundindo, mas eu sou adepto dos dois. Como eu sou também apaixonado por Nossa Senhora, sou devoto de Nossa Senhora. No Espiritismo não tem isso, tá? O Espiritismo não tem ritos, o Espiritismo não tem, mas nós temos respeito por esses espíritos iluminados, né, que em sua jornada evolutiva trouxeram tamanha contribuição para a nossa sociedade, para a nossa humanidade, que nos serve de referência, nos serve de amparo, nos serve de medidas de reflexão e de caminhos, tá? Então é isso. Então a propositura da conversa de hoje é para falar sobre como morrer bem, vivendo bem, né? Eu até coloquei aqui a minha colinha, né? Vocês sabem que eu gosto de falar. E aí eu boto aqui, peço licença aqui só para abrir aqui o índice, que eu boto em índice aqui, em tópicozinho, para a gente começar, né? E aí, como eu falei, como a morte não existe, mas sim a continuidade da vida em outros planos, até que a gente retorne a esse, né? Porque é um ioiô, né? Nossa vida é um ioiô, a nossa vida espiritual, até a gente entrar naquele eixo de angelitude, na frequência vibratória elevada, a gente fica feito ioiô, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. E se a gente quiser evoluir, né, com menos dor, a gente precisa rever os nossos conceitos de vida, né? A evolução é uma certeza tanto quanto o desencarne, né, quanto a reencarnação. E não existe evolução sem uma análise de nós mesmos, né? Ou seja, o autoconhecimento que a gente tanto fala aqui, né, desde que começamos as nossas lives, e esse autoconhecimento que leva a uma autorresponsabilidade, que leva a modificações nas nossas vidas, tão necessária para o processo evolutivo. A gente sempre fala, a evolução, para ela existir, ela precisa de pessoas com coragem para se conhecer e transformar, pessoas de bom coração, querendo se modificar, se tornar pessoas melhores através da reforma íntima, e aí sim nos acendermos essa luz em conexão com essa essência que nós somos essência divina. E aí quanto mais a gente se aproxima dessa essência, através de tudo que está, né, no nosso DNA vibratório, né, a gente tem uma vida muito mais plena, muito mais próspera. E aí o final da conversa de hoje, gente, de verdade, eu gostaria que vocês saíssem com duas coisas na cabeça. A primeira que a gente não pode esquecer nunca, a gente tem que lembrar sempre, é que nós somos espíritos, certo? Isso no dia a dia, isso não é só na live não, tá? Isso é em todos os momentos do dia. Nós temos que ter a consciência de que nós somos espíritos, porque tem gente que esquece que é espírito encarnado e acha que é só a carne, certo? E que a nossa condição essencial como espírito
ela nos dá uma condição de perspectiva sobre as vicissitudes, sobre as benesses que acontecem na nossa vida, de forma que a gente entenda a proposta pedagógica de tudo isso que acontece na nossa vida, quando a gente tem essa percepção. Porque tem muita gente que vive como se a gente não fosse eterno. Acha que a gente só tem essa vida, aí quer fazer tudo na vida, ou deixa de fazer tudo na vida, sem lembrar que nós somos espíritos e que isso tem uma continuidade, que é plantio e colheita, plantio e colheita. E a gente colhe na qualidade do que a gente planta. Se a gente planta algo de boa qualidade, a gente vai colher algo de boa qualidade. Mas se a gente não planta coisas boas, infelizmente colheremos coisas que também não são boas. Mas tudo isso é uma escolha. Então, uma das coisas que eu quero que a gente saia nessa noite é com isso gravar na cabeça. A primeira é que nós somos espíritos, e isso tem que ter essa consciência no dia a dia, combinado? E a segunda, gente, é que tudo muda, tudo evolui. Lutar contra isso, ou não aceitando que isso aconteça, ou se acomodando, é uma grande perda de tempo. E olha, pessoal, nessas mais de 2 décadas, né, de estudo, certo, e prática espírita, conversando com diversas entidades, estudando nas literaturas, tanto da codificação e fora da codificação, sobretudo no livro O Céu e o Inferno, na Revista Espírita e no Livro dos Espíritos, vários relatos belíssimos mostrando que quando a gente não tem essa percepção, tá? E que a gente deixa, na verdade a gente perde o tempo, certo? Com situações que não são coerentes com os propósitos dos quais nós viemos aqui realizar nessa grande escola chamada Terra, a gente sofre muito no desencarne. E essa dor da perda do tempo é dita pelos espíritos que é uma das maiores dores que existe quando a gente passa para o plano espiritual, porque a gente olha para o nosso legado, para a nossa história, relembra da erraticidade dos nossos compromissos e vê que aquilo ali, a nossa vida, essa passagem não foi tão coerente como a gente se comprometeu nessa busca por melhora. E aí, assim, um planeta que tem quase 8 bilhões de pessoas, e isso mais de 3 ou 4 vezes disso em espíritos querendo reencarnar, a oportunidade reencarnatória é uma honra. Por isso que a gente tem que agradecer e tem que ir mesmo, sabe? Cada um no seu tempo de entender o que é esse tem que, tá? Porque é uma coisa que vem de dentro, certo? A gente não consegue não agradecer quando a gente entende a grandeza do que nós somos e a proposta do qual nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, que é essa grande escola divina. Então, gente, essas duas coisas que eu quero que a gente saia hoje de noite, nisso na cabeça, que nós somos espíritos, mas que isso tem que estar vívido no dia a dia, em todas as ocorrências, no trabalho, nas relações sociais, nas relações familiares, certo? Em todos os sentidos. E que tudo muda, tudo evolui, tá? Freud dizia uma frase que eu gosto muito de trazer nas lives, que ele dizia o seguinte: eu não me envergonho de mudar de ideia, porque eu não me envergonho de pensar, né? Isso é muito importante. Eu brinco muito com a música de Zeca Pagodinho, dizendo: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é bom nas festas, né? Mas no dia a dia a gente tem que olhar para a vida com muito respeito, mas com leveza. Esse respeito não tem que ter peso, esse respeito precisa ter coerência. E aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, realmente é só bom na festa. A gente tem que dominar as regras da vida e construir os nossos objetivos de acordo com as nossas proposituras. Aí você vai perguntar: mas como é que eu sei, né? Se eu não me lembro, se existe o dom do esquecimento. Tudo que é proposto para a nossa vida está gravado na nossa consciência. Sabe o que a gente precisa? Acerenar, se acalmar, nos ouvir. É muito interessante. Na Quinta de Luz, nós temos uma atividade da nossa educação mediúnica, que a gente faz um trabalho chamado recolhimento, né? Isso para os trabalhadores, tá? Aonde nós passamos 24, 48, 72, dependendo de cada propositura, certo? A gente se recolhe no ambiente e a gente fica isolado, certo? Vendado, e é um momento para a gente. Rapaz, o que vem de histórias
sabe? O aporte é um momento onde a espiritualidade trabalha muito em nós, e outro dia a gente até fala como é que isso acontece. Isso é muito interessante, né, de falar dessa prática, que são bênçãos, né, de desenvolvimento que a gente consegue alcançar com essa prática. Mas assim, as coisas que acontecem são fantásticas, são marcantes. E aí mostra o que Santo Agostinho falou, que eu comecei a falar no início da live, essa oportunidade que a gente tem de refletir sobre a nossa vida, tá? E aí no recolhimento vem muita história. Então quando a gente para se escutar, para se ouvir, as respostas vêm. Eu tenho como um hábito, até por uma necessidade, né, física, né, um compromisso, né, que nós temos com esta carne que nos foi emprestada para esse processo evolutivo nesta condição terrena. Então eu faço caminhadas e corridas. E é um momento que eu gosto de fazer só, porque é um momento que eu reflito. E eu gosto de correr muito ali na Jaqueira, porque como não tem carro, né, então a gente pode pensar, pode expandir um pouco mais o nosso pensamento sem a preocupação da rua, embora eu amo correr na rua também. Mas eu gosto muito daquele ambiente. O Parque da Jaqueira é um parque muito agradável aqui em Pernambuco, né, aqui em Recife. E é um momento que eu entro em contato comigo. É interessante, né? No exercício eu vou refletindo sobre as coisas que acontecem na minha vida, sobre alguma problemática do meu trabalho ou alguma problemática particular, e aquilo vai se encaixando, vai resolvendo. Eu encontro muitas respostas. E aí isso faz o mesmo efeito de uma meditação, né? Eu encontrei nesta forma uma possibilidade de conversar com minha essência, né? É o que acontece na meditação, quando a gente se serena, né? Que a gente se concentra, que as coisas vêm, que as coisas fluem, né? Existem técnicas aí maravilhosas, tá? Eu super recomendo, é muito importante, porque a vida, as pessoas têm vivido numa aceleração tamanha que tem tirado a gente do nosso próprio eixo. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje à noite, né? A necessidade da gente parar um pouco e pensar e refletir para que a gente tenha maior discernimento sobre a nossa vida, para que as nossas decisões, as decisões que a gente toma no cotidiano, não sejam tomadas apenas por hábitos antigos, que muitas vezes esses hábitos foram construídos pelas influências que nós tivemos ao longo da nossa educação e dos nossos ancestrais. Mas tudo muda, tudo evolui. E a gente precisa pensar nisso. Muitas coisas são acertadas, nos foi ensinado, mas outras precisam ser revistas, porque o processo evolutivo ele é próspero, ele é crescente. E coisas que aconteceram lá não se adequam mais, mas coisas que aconteceram lá ainda são muito necessárias, né? É muito tênue perceber isso, tá? Então, o ato de pensar, de fato, possibilita a gente obter novas percepções sobre a vida, que vai nos permitir olhares melhores sobre nós mesmos. Mas a gente precisa parar. Você tem parado? Você tem parado? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Você tem parado? Não precisa me responder. Responda a você. Você tem parado para se ouvir, para se escutar? Ou está deixando a vida levar eu? Ou está cuidando da vida dos outros, até de bom grado, tá? Cuidando do filho, cuidando da esposa, do marido, do vizinho, da mãe, do pai, de tudo, e não cuida de você. Não se escuta. Aí sabe o que é que acontece? Adoece. E sabe por que adoece? A dor e a doença, ela vem como um caminho de transformação. É uma forma do espírito dizer: ei, corpo, para um pouco, para que a mente possa entrar em conexão com a essência. Então a doença, ela é um caminho de autoconhecimento, né? E entender isso é muito bacana, porque tira o peso de muitas coisas que a gente também aprendeu como ruim. Ressignificar a dor, ressignificar a doença, nesse olhar de contribuição para o nosso processo evolutivo, nos dá uma perspectiva de vida muito mais leve, muito mais coerente, né? Então reflitam sobre isso. Aqui eu não proponho nenhuma verdade, eu proponho reflexões. Então vocês têm parado, você tem parado, né? Então veja quanto tempo você tem se dado de presente. A vida dá 24 horas para a gente todos os dias. E essas 24 horas você tem dado, você tem colhido em relação ao que é necessário para você, certo? Então, gente, o ato de mudar de ideia, muitas vezes diante de possibilidades, ela é necessária. A gente precisa desapegar, sabe? Tem até um comercial, desapega. Eu só não posso falar porque é para não fazer propaganda. Mas a gente precisa desapegar de muitas coisas.
A gente precisa evoluir, perceber o mundo lá fora, entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que muitas vezes a gente fica perdido. Isso é tão bom porque a gente cresce, a gente veio aqui para evoluir intelectualmente e moralmente. Então, dentro dessa propositura que você está tendo na sua vida, aonde está a sua cota de evolução intelectual? Parou na escola? Parou na faculdade? Parou aonde? Se hoje a possibilidade de conhecimento ela é ilimitada, ela é vasta, né? Muito interessante que de 2005 a 2015, o que se produziu de informação foi maior nessa década do que toda a história da humanidade. Mas a gente já está em 2022, né? E a gente está onde? Né? Em termos de conhecimento. Então, vamos evoluir em intelecto, mas vamos evoluir em moral. E aí um ajuda o outro nesse crescimento. Porque a gente olhar para o processo e entrar em sintonia com essa essência, com essa reforma necessária, ela faz com que estejamos atrelados, entrelaçados, alinhavados com as leis divinas e morais, que tem até live nossa aí no canal da Quinta de Luz, que a gente provavelmente vai aí repassar, vai conversar mais um pouco sobre ela, porque é importante a gente ter sempre essa água pingando nessa pedra e fazendo ajustes necessários para modulá-la, para deixá-la mais polida, né? Não é assim que é a vida? O ano passado mesmo eu fiz uma live sobre essa live, né? Sobre as leis morais, e é muito interessante, principalmente num trecho que fala dos compromissos do nosso espírito conosco, porque tem o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso conosco e o nosso compromisso com os nossos semelhantes. E a gente vai muitas vezes no viés do nosso compromisso com a conexão sagrada, com o nosso semelhante, mas a gente esquece de nós, tá? E aí a gente percebe ao longo de tantas experiências que a gente teve de conviver com mais de 700 atendimentos por noite na Quinta de Luz, mais de 36 mil atendimentos por ano, ao longo de 20 anos. Veja quantos atendimentos, né? Quantas pessoas, quantas situações, quantas vivências passaram pela nossa vida na Quinta de Luz, e quanto aprendizado nos trouxeram e quanto de contribuição a gente também pôde ofertar. E nessas experiências, a gente percebia que a maioria delas, certo, era justamente por uma falta de autoconhecimento, uma falta de autorresponsabilidade, de realinhamento. Mas a gente tem essa informação o tempo todo, é dito pra gente o tempo todo. E por que a gente não muda? Porque a gente é tão teimoso, hein? A gente é teimoso, né? Eu acho que por isso que a gente reclama tanto, que a gente deseja tanto esse mundo evoluído, ele não chega e não vai chegar se a gente não se modificar. A Terra, ela passa por um processo evolutivo. A gente está saindo do mundo de provas e expiações para ir para o mundo de regeneração. A Terra vai continuar no seu processo, no seu progresso. E só vai ficar nela quem estiver alinhado a essa perspectiva, porque senão vai ser expatriado novamente como já fomos, né? Então, se a gente não tiver nesta sintonia, por isso que a gente bate tanto aqui no sentido de despertar essa percepção, despertar essa consciência para que a gente acorde, mas acorde de uma forma bacana, porque quem é que não quer continuar num lugar desse maravilhoso, ir para um lugar ainda que tem menos desenvolvimento, onde a problemática é muito maior? Não, a gente quer ser feliz. Nós somos impelidos a isso, ao progresso, à felicidade, estar na nossa essência. E a gente vai querer lutar contra isso? Eu acredito que não. Então, para isso basta essa ação, que não é fácil. A gente fala com leveza, com simplicidade, para trazer motivação, para trazer esperança. Mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas precisa tomar a iniciativa. Eu, por exemplo, eu sou muito grato à Quinta de Luz, porque através de todas essas experiências, desses estudos, dessas vivências, eu fui modelando a minha vida. A gente não aprende, né, uns com os outros, a gente não é convidado a viver em sociedade para despertar esse aprendizado um no outro. Então, dentro dessa experiência chamada Quinta de Luz na minha vida, houveram inúmeras modificações, e quem me conhece há muitos anos atrás comenta isso claramente. Eu sou muito grato por isso. E é essa gratidão que eu tento transmitir nessas conversas que nós temos. E aí, gente, de verdade, a única forma da gente se modificar, de modificar as ações da nossa vida, é a gente olhar para a gente mesmo e buscar ajuda quando é necessário.
tá? Porque a gente só modifica comportamento quando a gente reconhece aquilo que precisa ser mudado. Enquanto a gente não reconhece, a gente acha que está tudo bacana. E fica num looping, onde as situações ficam ali, ó, voltando, voltando, voltando. Aí tem gente que chega assim, vai fazer tratamento e diz, eita, aquele problema aconteceu de novo. Aí passa um tempo, se trata, eita, aquela situação não, aconteceu de novo. Aí eu já vi inúmeras vezes a espiritualidade falar, mas você modificou aquele padrão do qual a gente tinha conversado, a gente tinha proposto essa modificação. Não, modifiquei não. Então, o looping, né? E para que o looping? É para que a gente canse mesmo, para que aquilo incha, certo? Deixa a gente abusado a ponto de dizer, chega, vamos modificar. É assim que é a vida. Ela vai nos apresentando situações para que a gente aprenda com ela e a gente, através desse aprendizado, essa modificação, a gente evolui. Isso é evolução. E a simplicidade da fala não é a simplicidade da atitude, mas é necessário a gente iniciar. Né? Já tive gente muito jovem que dizia, eu tenho muito tempo pela frente. E eu lamentava a fala e tentava trazer uma perspectiva de dizer, o tempo que você tem, você pode estar em tal situação, em tal situação, em tal situação. Você não gostaria? Ele disse, gostaria. Eu disse, por que tem com essa fala? Ele disse, porque eu nunca pensei dessa forma. Então a gente se expor numa conversa respeitosa, mostrando essas proposituras, é caridade. Porque quando a gente fala, a gente também se compromete nessa modificação. Como também já tive gente mais velha que dizia, eu já cheguei nessa idade, não vou mudar. Lê do engano. Lembre-se que a carne é temporária, o espírito ele é eterno, ele é a sequência. A gente só vem encarnar e volta para o plano espiritual, mas é o mesmo espírito. Então veja, se é tudo dentro dessa estrutura, por que eu vou perder tempo de chegar aqui? Imagina um passeio que a gente queira fazer muito, uma viagem que a gente deseja muito para um lugar maravilhoso. A gente não quer chegar logo lá, não é verdade? Então por que a gente adia, né, a nossa vida de chegar nesse lugar de felicidade? Né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu, ao longo desse tempo na casa, eu já tive a oportunidade de realizar alguns casamentos. E uma coisa que eu queria chamar a atenção hoje, lembrando de uma coisa que eu falo muito nos casamentos, para quando a gente vai fazer essas, que só reforçando, no espiritismo não tem ritual, mas as pessoas que gostam de nós, né, aí nos convidam para a gente dar uma fala, né, tem toda essa representatividade, né, de carinho, de respeito, de união. O que é o casamento? A não ser um compromisso. Né? O papel são formalidades, né, jurídicas, mas o casamento está na relação, na concordância entre as pessoas. E quando vem alguém para trazer uma palavra, trazer uma reflexão, a gente fica muito feliz, muito satisfeito. Né? Então eu sempre proponho aos casais agregar um novo, certo? Agregar um novo. O que é agregar um novo? É trazer sempre situações novas para que o casamento ele não caia numa rotina. Porque quando cai na rotina, esse acordo ele não fica sã, né? Ele fica díspare. As pessoas terminam se afastando e muitas vezes rompem esses laços de amor e de acordo justamente por conta desse distanciamento. Não é porque o amor se perdeu, não. É porque entrou numa rotina, entrou numa estrutura onde as pessoas estão díspares. Porque não houveram a união de verdade. E o que é a união? Reforço. A união é a gente crescer junto, um contribuir para o outro, um trazer coisas boas para o outro, trazer novidade, trazer uma música, sabe? Construir sonhos juntos, uma viagem, a estrutura de algo que se deseja, certo? Conversar bastante sobre a relação, de uma forma que não haja cobrança, mas compromisso. Eu falo muito aqui o seguinte, reclamar é uma coisa muito ruim. Reivindicar é necessário. Reclamar está na energia, sabe, destrutiva, disruptiva. Reivindicar está na energia construtivista, certo? Gregária, certo? De juntar visões por uma melhoria. E a gente propõe, né? Então, nas celebrações, eu sempre trago essa reflexão. Porque quando a gente se movimenta para o novo, a gente vai sempre buscando novas perspectivas. E a gente não está no progresso, né, para evoluir intelecto e moralmente. E quando eu vou agregando novas coisas, são novas percepções, novos olhares sobre a vida.
Quando a gente viaja e conhece culturas diferentes, a gente aprende tanto. Quando a gente se põe a trabalhos de caridade, a gente aprende tanto. Então é sair daquele ciclo exponenciando, mas agregando coisas que vão contribuir para a valoração do casal. E aí eu não falo isso só para quem está casando, o casal. Eu normalmente, quando me dirijo a eles, em seguida me dirijo, né, aos convidados e peço para que as pessoas olhem um para os outros, os casais, e digam assim: quanto tempo faz que a gente não conversa? Quanto tempo faz que a gente não agrega um novo? Quanto tempo faz que a gente não reflete, né? De refletir, né? Refletir sobre a vida, né? Então, é muito interessante que a gente fica olhando na cara das pessoas e a gente vai vendo aquela interrogação, aquela indagação, né? Eita, realmente, né? E aí você percebe o distanciamento, as coisas que estão em discrepância. E quando a festa vai na continuidade, a gente percebe os casais fazendo novos acordos, novos compromissos, e a festa fica mais bonita, porque entra todo mundo nesse eixo gregário, né, de congraçamento, de renovação, de visão, certo? E se a gente faz isso no casal, é para a gente promover o quê? Esse pensar, essa necessidade de refletir. Então, assim, é muito oportuno essa live de hoje, porque a gente fecha um ciclo, né, que refletiu sobre o finados, no sentido, né, da eternidade da vida, mas a gente está no mês de dezembro, onde a gente está dizendo assim: estamos fechando o ano, né, o que é que eu já construí, o que eu já atingi, dos objetivos que eu acordei em dezembro do ano passado, e quais são os necessários repetir ou os novos para que a vida seja próspera. E é isso que eu desejo a vocês, que vocês possam fazer compromissos com vocês, mas não com os outros, mas com vocês, tá? Então, assim, ainda sobre as leis morais, tem duas coisas interessantes, né, que tem lá nas leis, que eu quero trazer para essa conversa de hoje. Uma é a lei de conservação, veja que interessante, e a outra é a lei de destruição, certo? Elas não são antagônicas, pelo contrário. A lei de conservação é onde a gente tem aquele sentimento da necessidade de progredir, de evoluir, né? É a lei que evidencia que tudo muda, tudo evolui. E a lei de destruição também. É nela que mostra que a destruição é necessária para que ocorra o processo evolutivo. Porque se a gente ficar estático, certo? A necessidade evolutiva, ela vai combater esse movimento e a gente entra em dissonância. Aí o corpo sofre, o emocional sofre, as coisas começam a dar ruim na nossa vida, atrapalhar na nossa vida, e a gente não sabe por que está acontecendo. Meu Deus, eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem, mas as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo por quê? Ou é karmático, né, que você traz de colheita de outras vidas, ou é vibratório, ou seja, você não está dando a atenção devida à sua essência. E aí a lei, que são leis divinas, leis naturais, ela vem para nos alertar e nos colocar nesse caminho de volta à perspectiva de crescimento intelecto e moral, né? E elas não são antagônicas, tá, gente? Pelo contrário, né? A evolução é uma lei natural do espírito, certo? Mas ela deve também acontecer no momento certo, para que ela tenha concretude. Também não adianta botar o carro na frente dos bois, que aí a coisa vai ficar atrapalhada. Mas a gente precisa se preparar melhor para a vida. E como é que a gente se prepara? Eu vou repetir, tendo a perspectiva do entendimento que nós somos espíritos e vivenciar isso no cotidiano. E através do autoconhecimento, certo? Dessa ferramenta incrível, da gente olhar para dentro de nós e ver se a gente está alinhado ou não. Imagina só, deixa eu falar uma coisa para vocês, fazer uma pergunta a vocês sobre essa questão evolutiva. Imagina como seria a nossa vida se a gente não tivesse evoluído fisicamente desde a época das cavernas. Como hoje a gente estaria vivenciando todas essas perspectivas evolutivas com aquela estrutura física de lá? Vocês imaginam? Veja que como seria complexo. Então, assim, a vida, ela precisa mudar, ela precisa se reajustar. Se destrói no sentido de reconstruir. Ela destrói para conservar. Veja que coisa, que filosofia interessante. Então leia lá, viu? Livro dos Espíritos, terceira parte, leis divinas e leis naturais. Então o que é que acontece? Só para vocês terem noção como a gente modificou, só para a gente ter uma rápida noção mesmo, que existem muitas coisas.
O nosso corpo, ele se ajustou daquela época para cá para atender e acolher o progresso do nosso espírito. Algumas pessoas, inclusive, estão nascendo sem algumas partes do corpo e outras estão nascendo com essas partes ajustadas. Tem uma pergunta? Já lá. Muito obrigado. Então, por exemplo, o palmar, certo? O palmar longo é um músculo, certo? Que ele vem aqui, ó, do pulso e vai até aqui o cotovelo, né? Mais de 10% da população mundial hoje não tem mais esse músculo, né? Ele apresenta muito, quando você pega esses dois dedinhos aqui e você aperta, ele se destaca. Então eu mesmo não tenho esse músculo, e olha que eu faço exercício, certo? Não tenho. E você sabia para que serviu o palmar? Ele era um músculo muito utilizado, esse dedinho midinho. Aí você vê se ele pula aqui ou não. É esse que fica aqui, nesse lado aqui do braço. Estão me perguntando aqui. Então assim, ele servia para o fortalecimento dos braços, para os nossos ancestrais que eram necessários subir muito em árvore. E como hoje a gente não sobe muito em árvore, nosso corpo é muito inteligente. Gente, nós somos seres divinos, criados por uma inteligência suprema. Então, quando aquilo não é necessário, ele deixa de existir. Faz parte do processo evolutivo, porque nada foge do eixo, certo? Do equilíbrio e da prosperidade. Nada. Por isso que a gente sofre quando a gente não está nessa conexão. Então, o palmar é uma dessas coisas que mais de 10% da população não mais tem. Eu mesmo não tenho, certo? Outra coisa aqui que eu anotei. Os sisos, pronto, os sisos, os dentes cisos. Que os sisos tinham a função de triturar carne crua e os cereais crus, né? Que eram alimentos consumidos pelos nossos ancestrais. E hoje, com a nossa dieta, ela é muito mais suave, a gente não precisa mais mastigar com tanta intensidade, com tanta força. Então tem muita gente que não vem com siso, né? Já tiveram a oportunidade de saber sobre isso, então é verdade, certo? E a nossa própria mandíbula, ela não tem mais a potência que ela tinha na época dos nossos ancestrais, porque eles precisavam dessa força para poder triturar os alimentos. Hoje nós temos garfo e faca, né? Nós temos colheres, porque tem muito alimento líquido, né? E antigamente era muito sólido, muito denso. E aí o corpo se transformou. Se não precisa, não vou gastar energia concentrando ali. Vou gastar energia para o corpo progredir em outras perspectivas. Outra coisa, outro fato curioso. Na ancestralidade nós tínhamos um músculo que fazia com que os pelos se arrepiassem, né, em demasia. O corpo na época, em função de não ter roupa, né, então o corpo tinha muito pelo, tá? E numa iminência de risco ou de ameaça, igual os gatos, né, que a gente vê hoje, o ser humano tem essa musculatura que fazia os pelos se arrepiar para ele ficar maior, para poder, né, contrapor aquela ameaça que vinha. Veja que coisa interessante. E hoje a gente não tem desenvolvido essa musculatura, né? Tem um apêndice que algumas pessoas falam também, é muito controverso, né? Mas as pesquisas científicas, elas apontam que esse órgão ajudava na digestão de plantas com excesso de celulose, né, que fazia parte da dieta dessas pessoas lá na antiguidade, dos nossos ancestrais. E à medida que essa dieta se modificou, se tornou mais variada, o apêndice tem perdido algumas de suas funções, mas existem diversos estudos que mostram que o apêndice ele cumpre um papel relevante ao armazenar bactérias benéficas para o nosso sistema digestivo. É o ajustamento. Mediante aí o que a gente vai consumir, pode ser que mais para frente ele nem exista, não sei, né? Mas aí é tudo uma questão de evolução, né? Conforme o ser humano progride, né? Então isso evidencia que assim, a gente vive em constante movimento de transformação, né? Então, se a natureza ela me mostra, através dessas modificações corporais, né, que mudar é necessário e que existe a mudança, aí eu pergunto novamente, por que a gente é tão teimoso em mudar com coisas que são mais simples, né? Mais simples, tá? E para mim a resposta é muito clara, gente, e com muito respeito eu vou dizer isso. É porque falta-nos um maior compromisso, uma maior responsabilidade com o nosso processo evolutivo. Não me tome com raiva, certo? Mas antes de me julgar, preste atenção se não é assim. Essa é a minha forma de ver. Pode ser que não seja de vocês, mas para mim é uma resposta muito, muito clara. E essa falta de compromisso conosco leva muita gente a ficar perdida diante de diversas situações que a vida apresenta. E gera um sentimento de cobrança excessiva. E essa cobrança é justamente porque ela não para se observar.
para se analisar, para se olhar, para se entender, para se conhecer e fazer as mudanças que são necessárias. Por que terapia é tão importante? Porque é um momento que a gente para diante de uma pessoa que tem uma competência, que estudou para aquilo, para nos orientar sobre a nossa vida. E sempre vai ser muito importante esse olhar sobre nós, né? E graças a Deus nós temos pessoas que se dedicaram a estudar para nos ajudar. É brilhante. Eu acho a função do terapeuta, né, uma função muito nobre, né? Porque ele estuda para cuidar do outro, né? Então eu acho isso belíssimo. Então vamos aproveitar. E aí, gente, veja, para viver bem a gente precisa superar alguns sentimentos que essa cobrança excessiva que a gente tem vivenciado no dia a dia nos impede chegar ao caminho da felicidade. E duas delas são muito importantes, que eu já vi muito isso na minha vida, tanto quanto gestor de pessoas, né, ao longo de minha trajetória profissional. Eu já geri muita gente, tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas e ver muitas situações, né, e poder contribuir e aprender muito mais do que eu contribuí, que são dois sentimentos que a gente percebe quando existe esse movimento de cobrança. É um sentimento de débito com outros, com os outros, certo? E um sentimento de culpa consigo mesmo, porque você não está feliz, você não está satisfeito, porque você está em disparidade com sua essência, com sua propositura para a reencarnação. Então a gente tem que refletir. O ato de pensar vai fazer com que a gente olhe para a nossa vida e a gente se encontre esses propósitos, tá? Existem muitas pessoas que passam a vida numa eterna cobrança, sempre se colocando em posição de débito, em relação a tudo, né? E confunde o seu papel socioafetivo, vamos chamar assim, né? Colocando para si uma responsabilidade insana. Mas sabe o que é isso? Muitas vezes, aí tem os terapeutas que podem me corrigir se eu estiver errado, ou ratificar se eu estiver correto, é porque o compromisso consigo mesmo não está sendo respeitado. E aí vai buscar as cruzes dos outros, esquecendo de sua própria cruz. E aí vem a cobrança em determinadas situações da vida. Ou o corpo para, ou processos psíquicos emocionais, ou situações que a vida vai te apresentar, porque nós somos todos, né? Somos todos espíritos sobre uma regência divina, de um Pai amoroso, que quando percebe que a gente desvia do caminho, ele vai lá e puxa a nossa orelha. Claro que isso é figurativo, né? Ele nos coloca um alerta para que a gente repense essa nossa caminhada, essa nossa jornada. E aí como a gente está em disparidade conosco, com o nosso eixo de consciência, o que é que vai acontecer? Cobrança. E muitas vezes a gente não sabe nem de quê, mas daqui a pouco a gente é envolto disso, né? Perceba, né? As pessoas que reclamam muito, como é que é a vida dela. Só percebam. E aí, se a gente trouxer isso, né, para o lado científico, onde o Espiritismo estuda a energia, campos vibratórios, frequências vibratórias, veja quais são as consequências que isso acontece na vida das pessoas. É só vocês olharem, só vocês analisarem. Eu já falei tanto isso aqui, tá, gente? Então, assim, é muito interessante, né, ao ver, ao longo desses anos na Quinta de Luz, né, essas pessoas que chegavam muitas vezes na Quinta de Luz. Rapaz, a pessoa chegava envergada, sério, sem brincadeira, sabe? Com dores intermináveis, envergonhadas, pessoas que têm muita autocobrança, né? Se julgando sem valor, vivendo de forma isolada, né? Onde a pessoa não externava isso para ninguém, não pedia ajuda a ninguém. Aí chegava lá no centro, chegava envergada, pesada, densa, né? Com uma estrutura, né, vibratória pesada em cima dela. E isso, gente, gera duas coisas, né? Dentre tantas, mas duas coisas principais. É a questão da saúde, isso vai comprometer a saúde, tá? E para a gente progredir intelecto e moral, a gente precisa de saúde, a gente precisa estar vivo, né? Vivo não só no espírito, mas na carne agora, né? Então a pessoa adoece, certo? E também processos obsessivos, porque nessa carga vibratória você fica aberto, você fica exposto, exudando um ectoplasma extremamente denso que vai alimentar esses seres que ainda não despertaram para o processo evolutivo no bem, porque intelecto tem muitos, tá? Outros não, mas muitos inteligentes, extremamente inteligentes, muito mais do que a maioria de nós, certo? Mas ainda não despertaram a evolução para a questão moral. E aí eles vão se aproveitar daquilo por uma série de coisas que a gente também já falou,
aqui que é importante sempre a gente retomar. Eu, inclusive, agora em 2023, uma das lives que a gente vai fazer é só resgatar essa questão do obsediamento, tá? Que é importante, e a gente vai explicar por quê. Certo? Então, assim, existem muitos vieses de consequências quando a gente está em dissonância desse eixo, né? Dessa falta de pensar em nós mesmos, sabe? E assim, gente, muitas vezes tem gente que nesse processo de autocobrança, ele entra num eixo de repetição, numa simbiose de dor, sabe? Que ele alimenta a dor e a dor alimenta ele, sabe? Num transtorno psicoemocional que é muito doloroso, de fato, sabe? Digno de realmente de muita oração, de muita ajuda, de chegar junto mesmo e promover a transformação na vida dessas pessoas. E isso indistintamente de classe, tá? De classe social. Aqui eu não estou falando para nenhuma classe, estou falando de espírito, certo? Indistintamente. Porque eu já vi gente com muito poder aquisitivo, extremamente comprometido, certo? Emocionalmente, fisicamente, tá? Intelectualmente, moralmente. E já vi pessoas com poucos recursos, mas de uma luz, sabe? De uma grandeza moral, sabe? De uma percepção de vida invejada, sabe? Então, assim, isso tem nada a ver com condição, isso tem a ver com espírito. Isso é outra coisa que a gente precisa entender. Nós somos espíritos passando por processos reencarnatórios, onde as provas da fortuna ou da falta de estrutura material, elas são provas para o adiantamento do nosso espírito. Mas todos nós temos o dever, certo? De buscar a prosperidade. Foi para isso que nós viemos aqui, para aprender a transformar, tá? E a gente já conversou sobre isso em outras lives. Então, gente, olhando pelo aspecto da saúde, aí eu quero reforçar mais uma vez a necessidade da assistência terapêutica. Inclusive, para falar isso para vocês hoje, eu consultei colegas que são da área, tá? Que trabalham na Quinta de Luz, que são terapeutas, para me instruir, para eu não falar abobrinha aqui, né? Porque eu tenho muito respeito, né? Pela Quinta de Luz, pela história da Quinta de Luz, né? A nossa contribuição nas lives, né? E assim, todos eles disseram o seguinte: Márcio, quando a pessoa chega nesse aspecto, onde muitas vezes a dor, ela nem se percebe disso, né? Vive nessa simbiose, uma assistência terapêutica é muito necessária, para entender a serviço de que essa dor, a serviço de que essa manutenção do vínculo com a dor, ela se faz presente, né? E aí são casos a casos. E aí o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, ele vai identificar e vai tomar as medidas necessárias para que a pessoa possa voltar para um eixo de equilíbrio e ter a oportunidade de ter essa reflexão, essa oportunidade de pensar, né? E olhando para o aspecto espiritual, tem a questão desobsediativa, né? E dos tratamentos que a gente tem lá na Quinta de Luz, tratamento fluidoterápico, tratamento magnético, né? E todos os outros tratamentos que nós temos lá na casa, certo? E ainda nesse aspecto, eu queria fazer uma pergunta muito séria a vocês, para a gente refletir e levar para o mês de dezembro, certo? E a gente pensar de verdade, e quem sabe isso não vai nortear um ano 2023 diferente. E a pergunta é, não precisa me responder, respondam para vocês mesmos. Vocês já pararam para refletir que nós temos um Pai amoroso e cuidadoso? Não diga assim de pronto não, sabe? Eu sei, não. Vocês já refletiram e sabem em que nível vocês acreditam de fato que existe esse Pai amoroso, que Ele cuida de fato da gente, que existe uma regência, ou isso é dúvida ainda na cabeça de vocês? Isso é importante refletir. E aí a gente vai conversar ao longo de 2023 sobre isso, sabe? Sobre a nossa relação com a divindade e a nossa relação com essa conexão e essa essência que Ele nos proporcionou. E toda essa gestão que é feita sobre todos nós. Com muito respeito ao nosso livre-arbítrio, que eu sempre digo que o livre-arbítrio é um grande presente que Deus permitiu ao ser humano, essa capacidade de discernir sobre a vida, de confiar em nós, sabe? Parte
desse compromisso que nós temos no processo evolutivo, porque parte é o Pai que faz essa regência. Mas muitas vezes a nossa relação com a fé está no estado de crença abstrata, certo? E a gente vem falando sobre isso. João tem inclusive pontuado bastante sobre isso, certo? E não no conhecimento da fé raciocinada. E é nesse aspecto que eu quero que vocês reflitam nesse mês de dezembro, que mediante essas reflexões vão se abrir vão cair algumas fichinhas, algumas chaves vão surgir para desbloquear algumas coisas que a gente quer provocar para que vocês tenham um 2023 muito próspero em todos os aspectos da vida, certo? Lembrando que fé não é uma questão de crer, fé é uma questão de saber. Agora precisa entender até o que isso significa. Então reflitam, certo? E gente, nosso Pai Maior, ele é tão maravilhoso, ele age de tantas formas na vida da gente, que mesmo a gente nessa problemática de cobrança, de autocontrole, ele encontra mecanismos de chegar até nós. É muito interessante. Eu sou uma pessoa que tenho um cuidado muito grande com as mídias sociais, porque assim, essas plataformas nos servem de conexão de informação. Mas também a gente tem que ter muito cuidado, porque existe uma inteligência artificial, veja, inteligência artificial, que coloca para as pessoas um processo de segregação muito perigoso. É o seguinte, só para resumir, quando você gosta de uma cor, ou quando você gosta de uma situação, ou de determinada coisa, e você curte uma determinada plataforma, ela sabe que aquilo lhe interessa. E como ela quer que você veja as propagandas, tá? O que é que ela vai fazer? Ela vai mandar mais daquilo e só daquilo, porque ela quer lhe aprisionar o seu tempo, a sua atenção. E aí ela manda só daquilo. E aí você começa a ficar bitolado, vendo exclusivamente aquilo que ele propõe a você, e aí você entra nessa simbiose. Você fica preso no looping de informações unilateral, deixando de perceber a complexidade, certo? A expansão de tudo que está ao nosso redor. E isso me preocupa, quando os nossos julgamentos advêm deste tipo de equipamento, deste tipo de plataforma. E é isso que está formando, infelizmente, muitos conceitos distorcidos de valores. E aí não dá a oportunidade da gente conhecer o outro lado. E aí a gente se fecha em bolha e a gente se isola. E quando a gente se isola, a gente vai contra a lei divina e natural. Porque nós fomos criados para viver em sociedade, para crescermos uns com os outros. É lei. Não sou eu que estou dizendo. Está lá no Livro dos Espíritos. Estudo que vocês vão ver. Então não se permitam, sabe, raciocinar apenas unilateralmente. Muitas vezes, na minha formação espírita, eu fui beber de grandes críticos do espiritismo para entender a visão deles. E que são visões interessantes e inteligentes, né? Mas eu conseguia compreender e fortalecer o meu vínculo com o espiritismo através desses contrapontos que eles traziam. Eu fazia, poxa, mas não é assim que eu enxergo, mas é interessante esse viés de pensamento. Então não me fecho por uma coisa. Eu ia buscar justamente no contrário a percepção de crescimento que muitas vezes abria a minha percepção para entender o próprio espiritismo. E assim eu faço na vida. Eu tenho como base profissional a auditoria, para eu conhecer o certo e promover que o certo ele continue, eu tenho que saber como funciona o errado, para eu poder blindar, para eu poder proteger. Então a gente não pode ficar holocentrado, a gente não pode ficar, quer dizer, poder pode, mas a gente não deve ficar, né, para me expressar de uma forma mais respeitosa. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado quando as nossas formações, né, são feitas através de novelas, sabe? Julgamentos que você aprende através de estruturas de informações que são muito distorcidas, que têm mais de 50 anos, meio século, colocando informações, distorcendo as nossas percepções. Então, quando essas visões unilaterais
quando essas percepções de valores, eles são quem forma a tua opinião, cuidado, porque você vai se cobrar, porque você vai estar distanciado do que de fato, você precisa ter enquanto entendimento e conexão com tua essência. Então, usa dessas experiências para refletir, para pensar, para entender, né, que tipo de informação você está trazendo como verdade, porque ele tem uma propositura. Mas se você vai aceitar essa propositura como verdade, é a nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade. Ali eles estão plantando algo para lhe aprisionar. Mas aí você faz o que você quiser da sua consciência, e o seu processo evolutivo passa por isso. E você precisa perceber se você está pensando ou você está sendo levado. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou se você está discernindo sobre sua vida. Então, de uma forma muito tranquila, cuidado. E assim, de verdade, eu tenho muito dó, certo? De quem diz assim, a minha diversão é passar o dia nas plataformas digitais ou estar aprisionado em novelas. Meu Deus do céu, existe um universo aí de possibilidades de conhecimento e a pessoa está limitada a isso, né? Isso pode incluir, né? 5 para as 9. Tá, obrigado. Obrigado, meu amor. Então, assim, é uma reflexão, é uma reflexão importante, tá? Para que essa inteligência artificial não tome conta da sua inteligência espiritual, que ela é soberana. E você vai se cobrar, ou aqui ou lá, tá? E assim, desejo de verdade que não seja uma cobrança, desejo de verdade seja uma reflexão por uma propositura de mudança. Tem uma frase que a Alexandra trouxe, eu não lembro se foi numa live dela ou se foi num vídeo que ela gravou, que é uma frase do Dalai Lama. Quer dizer o seguinte, ele dizia o seguinte: a tristeza vem de graça, a alegria a gente corre atrás. Ou seja, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque se a gente ficar acomodado, a gente não diz que água parada dá dengue, né? Então, se a gente ficar estático, parado, certo? Vai vir a cobrança. Mas olha, leveza. E o que é leveza? É a gente entrar em conexão e entendimento com os processos da vida. E qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho? Fé não é? Fé é o quê? Né? Então, fé não é crer, fé é saber. O melhor caminho é conhecimento. É exponenciar, é ler, é aprender, é conviver. E se a vida nos roubou 2 anos de convivência, foi porque a nossa convivência não estava saudável. E aí a vida nos presenteou com a Covid para que a gente pudesse rever nossos valores, nossos princípios. E a partir de agora modificar. Porque senão, sabe, sem nenhum, sabe, sem querer plantar medo, sem querer plantar nada disso. Mas é a vida. Se a gente não modificar, não sei se outra Covid, mas outras situações adversas vão vir para nos dar esse empurrão, né? E eu não quero que a gente leve empurrão. Eu quero que a gente seja conduzido com amorosidade, porque é o que todo mundo quer. É o que o nosso Pai Maior quer. É o que Ele tem para nós, mas Ele nos dá o livre-arbítrio, nos respeitando na nossa capacidade de discernir. E quando a gente sai do eixo, a lei vem e diz: epa, acorda, bora modificar. Certo? Então, assim, gente, a nossa capacidade de pensar, ela é muito interessante. A nossa mente é uma coisa muito interessante. Nossa mente é maravilhosa. A nossa estrutura é maravilhosa. Existe um livro que eu fui presenteado há uns anos atrás, que é esse aqui, ó, As Leis da Vida, sabe? Nesse livro de Luiz Gasparetto e Lúcio Morigi, certo? Tem um trecho aqui que eu queria ler para vocês. Ele diz o seguinte: a mente é um aparelho maravilhoso que não precisa de espaço nem de tempo. Tanto é que ela dá problema quando queremos pô-la no espaço-tempo. Então vem a angústia ao conectarmos com o passado e a ansiedade ao conectarmos com o futuro. E controlar a ansiedade é uma tarefa nada fácil. Daí a necessidade de disciplinarmos a mente para fazê-la trabalhar a nosso favor. Se a mente não tiver disciplina, ela vai trabalhar contra nós. Essa é a lei da conexão. Tudo é função. Quanto mais você liga para alguma coisa, mais ela se repete na sua realidade. Quanto mais você despreza,
Quanto mais você não liga, quanto mais você solta, mais ela deixa de existir. Podemos inferir disso que, quanto mais você perde o contato com o coletivo, embora continue ligado, mais você vai adiante, mais se destaca e mais prospera, pois está valorizando sua individualidade. E não há nada que agrade mais ao espírito do que a individualidade. Ele entende isso e faz sua vida prosperar. Por isso, só tem sucesso quem é diferente. Isso é uma reflexão muito interessante. Ele começa dizendo que a mente é algo magnífico, que ele expande, ou ele quando a gente dá foco, aquilo expande na nossa vida, e quando a gente deixa ao largo, certo? Aquilo deixa de existir. Então, gente, o que é que a gente está dando foco na vida da gente? Né? Quando a gente chama para pensar, é isso, certo? O que é que a gente está dando foco na vida da gente? Será que não é necessário a gente dar uma paradinha e refletir, né? De uma forma amorosa conosco? A gente não é tão amoroso com os outros, então a gente precisa ser amoroso conosco, certo? Então, assim, ninguém, gente, ninguém é obrigado a ser a mesma pessoa. Ninguém precisa disso. Então, para a gente modificar, a gente tem que estar vigilante no pensamento. Aí vem o Mestre Jesus que diz: orai e vigiai. Mas não é o vizinho não é a vida dos outros não. Orai estabelece essa conexão, se asserena, fecha os olhos, como eu falei no início, e entre em contato com tua essência divina, que as respostas estão todas em nós, tá? E orai, cuidai do pensamento, para que esses pensamentos eles estejam, certo? Coadunados, eles estejam alinhados com a nossa propositura de crescimento. É isso que a gente precisa fazer. E a gente começa de pouquinho. A gente não começa já nesse domínio. A gente está aqui numa escola. A Terra é uma escola. A gente precisa lembrar disso. Que a gente está aqui para aprender. E a gente vai vir tantas e quantas vezes forem necessárias. É interessante que muita gente fala assim: ah, mas eu queria uma vida de paz. Aí a vida te apresenta situações para você trabalhar como você vai lidar com aquilo. E você aprendendo, amadurecendo como lidar com aquilo, você vai ter uma vida de paz. Não é que a paz é ausência de problemática. Não, se a gente está numa escola e essa terra que a gente está na condição ainda de mundo de provas e expiações, ora, eu não vou ser ingênuo de achar que eu vou passar aqui sem nenhuma problemática. Não existe isso, gente. Ninguém. Todos estão aqui, estão na mesma condição. Um mais avançado, outros menos, mas todos nós vivenciando esse processo. Alguns espíritos evoluídos vêm para ajudar no crescimento. São pessoas que não precisam mais de certos expurgos, porque eles já estão muito adiantados, mas vêm em missão. Mas a grande maioria dos espíritos que estão encarnados e desencarnados nessa estrutura planetária está numa escola de aprendizado. Então a gente tem que ter tranquilidade diante dos processos que a vida se apresenta para nós, para que a gente possa passar por ela, certo? Com coerência, com discernimento, com a leveza que a gente tanto busca, tá? E uma coisa que para a gente combater isso, duas coisas na verdade. A primeira é uma chaga da humanidade, que todos os evangelhos aí, eles anunciam, que é uma coisa chamada orgulho. Que a gente precisa olhar no espelho com verdade, sabe? Com verdade. E dizer assim: o quanto eu sou orgulhoso, porque todos nós somos. A gente está nessa frequência, mas a gente precisa avançar. Então a gente precisa olhar para isso, mesmo que doa. Mas ele só vai parar de doer se a gente olhar e ressignificar. Você já se observou o quanto você é orgulhoso? Isso tem sido um exercício que eu tenho feito comigo há alguns anos, proposto pelo meu terapeuta. Márcio, você já observou isso? Eu, não. Ele disse: passe a fazer. E mesmo depois de uma sequência de terapias, eu continuo fazendo. Porque só assim eu vou vencendo a minha batalha interior com o meu processo evolutivo. Certo? E eu acho bom vocês fazerem esse exercício. Muita gente reclama, só para vocês terem ideia. A gente que atende muito, a gente tem um atendimento lá aqui em Luz, que é o acolhimento fraterno. Aí tem muita gente que reclama de casamento é ruim, reclama que o emprego é ruim, reclama que a saúde é ruim, reclama de não ter bons amigos, reclama de não dar certo na vida. E o pior, julga sempre que a culpa é de quem? Do outro. Nunca é sua. Só que nenhum problema na nossa vida depende do outro. Nenhum. É tudo nós conosco. Reflita sobre o orgulho.
sabe? E quando a gente pensa assim, é justamente o orgulho imperando na nossa consciência, fazendo a gente atribuir os erros sempre aos outros, as culpas sempre aos outros. Não, somos nós. Se algo está dando errado, é a nossa responsabilidade. Percebam, todas as pessoas infelizes, elas são orgulhosas. Percebam, olhem para isso. Percebam as pessoas que reclamam, são orgulhosas, certo? Gente, o orgulho ele destrói por onde ele passa. E é algo que a gente precisa ficar atento, porque isso inclusive está no Evangelho. Eu costumo dizer o seguinte, a vaidade atrapalha, que é uma outra chaga da humanidade. A vaidade atrapalha muito, mas o orgulho mata. Mata quando a gente não pede ajuda, mata quando a gente não procura, certo? Esse autoconhecimento, essas modificações. Então, isso é uma coisa que a gente precisa modificar, sabe? E o orgulho nos mostra que ainda não aprendemos e não entendemos essa pedagogia divina do qual é necessário a gente estar presente aqui nessa terra. E a outra coisa que a gente precisa olhar é também para os processos de medo. Tem gente que vive num eterno medo. E isso é uma coisa que rouba muito do nosso tempo, rouba muito da nossa capacidade de discernir sobre a vida. Ter medo não é problema ter o medo. O problema é ficar paralisado por ele, certo? Ter medo, vai com ele, sabe? Agora vai buscando ajuda. Não deixa o orgulho te impedir de você cuidar dessa relação. Uma coisa que eu aprendi e que ajuda a me seguir com medo é planejar. Como eu trabalho na área administrativa, né, a administrativa financeira, então as minhas ações são pautadas por planejamento. E esses planejamentos que eu faço para a empresa, a gente planeja, a gente pensa, a gente destina boa parte do nosso tempo, né, no discernimento para que a gente possa acertar mais do que errar. Em seguida a gente vai atuar, certo? Mas a gente vai monitorar para ver se essa atuação está conforme o planejado e se está dando certo. Porque se não tiver, sabe, é o que a gente chama do ciclo, né? A gente vai, retoma aquela parte para a gente repensar nossas atitudes. E se isso dá tanto certo na vida, e se todos nós que trabalhamos temos acesso a isso, por que a gente não faz isso na vida da gente? Por que a gente não planeja melhor a vida da gente? E quando a gente planeja, é uma ferramenta espetacular para a gente vencer os nossos obstáculos. Porque aí o medo fica menor. Porque houve um entendimento do processo, houve um planejamento de ação, houve a ação e houve a reflexão, a monitoração, e a gente vai fazendo esse ciclo. Então planeje a vida. Se alguma coisa está lhe pedindo por conta do medo, bota um planejamento. Precisar de ajuda, liga para mim, fala comigo que eu ajudo. Ajudo de verdade. Eu gosto de ajudar. Eu gosto de verdade, porque eu sou muito ajudado e eu tenho gratidão no meu coração por essas ajudas e quero dar a minha parte. Então, para 2023, planejem melhor a vida de vocês. Eu já fiz isso em outros anos e eu vou dizer, a gente tem 10 dedos na mão, né? Então assim, pega 5 da mão esquerda e escreve para cada dedo num papel 5 coisas que você gostaria de conquistar no próximo ano. E na mão direita, você escreva 5 coisas que você não quer mais na sua vida que aconteça. Pode ser que as coisas até conversem, tá? Mas você bota 5 coisas que você gostaria de conquistar e 5 coisas que você não quer mais para sua vida. E para cada coisa dessa, faça um planejamento de ação e cole num papel, na porta do seu guarda-roupa, na porta do banheiro, na cozinha, onde quer que você tenha muita passagem, para que você fique visualizando aquilo ali e vendo se as suas ações estão sendo eficazes e se você está agindo. Faça isso que eu garanto, quando chegar em dezembro de 2023, você vai ser uma outra pessoa. Se você fizer isso, eu garanto. Agora, não depende de mim. Eu garanto que você vai ser se você usar esse método. Mas eu não garanto o resultado se você não fizer. Que aí só quem pode garantir é o outro, não sou eu. É você. É você realmente fazendo isso na sua vida, sabe? E é uma coisa que eu vi muito bonita um dia desse, sabe? Na fila de um banco, certo? Faz tempo que eu não ia no banco. Eu fui resolver uma situação e eu vi uma senhora dizendo para uma moça: cada um só vive aquilo que se submete. Eu, caramba, e eu passei, graças a Deus demorou a fila. Pela primeira vez eu gostei de ficar demorado numa fila de banco, porque eu fiquei vendo a reflexão dessa senhora sobre a moça. E ela dizendo, a gente só vive aquilo que se submete. Então planeje melhor a sua vida para que você se submeta àquilo que vai lhe fazer feliz.
certo? Então, como morrer bem é como viver bem. E aí assim, a nossa passagem espiritual, certo? Ela não dói, morrer não dói. A dor de verdade é essa dor que a gente vivencia aqui, né? É o medo, é o orgulho, certo? São as situações, as adversidades que a vida se apresenta e que a gente ainda não aprendeu. Porque morrer não dói. Muitas vezes, até em tragédia, o espírito ele é retirado, sabe, frações de segundo antes daquilo acontecer. Ele nem sente aquilo. E tudo faz parte de um processo pedagógico, divino. E Deus é amor, gente. A dor é moral. E quando a gente chega lá e a gente olha para trás para o nosso legado e vê que aquela estrutura não foi de fato aquilo, né, que a gente tem se comprometido, então aí dói. Dói, porque a gente vai olhar para a gente e vai dizer, caramba, eu pedi tanto, sabe, e eu me comprometi tanto e não fiz. Então, já que a gente está aqui ainda na carne, vamos planejar dezembro, né, para que 2023 seja muito melhor. Beleza? Combinado? E aí, gente, cuide da saúde, porque com a saúde, o cuidado físico e espiritual, ele torna mais próspero a nossa vida. Sério? Leiam esse livro, é muito interessante. Ele traz, sabe, muitas reflexões muito interessantes. Certo? Muito interessante. Quem lê e realmente buscar compreender, vai ter uma possibilidade de uma reforma muito interessante, mas muito interessante mesmo, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta, eu esqueci o outro celular aqui, deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo ver a pergunta aqui que me disseram. Cadê? Deixa eu ver se eu acho, meus amigos. Cadê? Alguém pode repetir a pergunta aqui, por favor? Foram tantos comentários. Tem um comentário aqui: mudar dói e muito, mas a transformação é grandiosa, nos trazendo melhor consciência a respeito de nossa existência. Exatamente, minha amiga, exatamente isso. Dói porque a gente tem apego, dói porque é orgulho, né? Mas é necessário esse discernimento para que a vida da gente seja mais leve e próspera, sabe? E se você seguir nesse planejamento, eu garanto, em 2023, a gente conversa aqui em dezembro e você vai ter uma vida diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu já ajudei tanta gente, né, com essa metodologia e já vivenciei isso em mim. Aí encontrei uma pergunta aqui: é errado a pessoa reconhecer que quando desencarnar vai primeiro para o umbral? Olha, não existe erro, mas assim, primeiro você não sabe se vai para o umbral, certo? Primeiro a gente precisa desmistificar até o que é um umbral, né? Umbral são colônias onde tem diversas necessidades, são diversos aspectos, tá? O pessoal confunde muito o umbral com sofrimento. Existem colônias de expurgos, que são colônias onde gera sim sofrimentos, né? Existem aprisionamentos também de espíritos que vão para determinadas estruturas vibratórias que vai realmente trazer sofrimento. Mas veja só, nós temos um pai amoroso. Lembra a pergunta que eu fiz, certo? Você acredita que tem um pai amoroso? Então nós temos um pai amoroso que nos deu a capacidade de discernir sobre a vida. Então quando existe arrependimento sincero, certo? A gente já supera muito das coisas. E aí todas aquelas colheitas, elas se tornam mais brandas. Nem sempre vem, não existe uma fórmula, sabe, gente, estática, fez, pagou, não existe paga, não existe castigo, é preciso que se diga isso, a gente aprendeu errado, não existe castigo, existe uma colheita, uma consequência vibratória daquilo que a gente fez, mas se o propósito dessa colheita, a pedagogia para o aprendizado, então se existe a consciência e o arrependimento, olha aí, a paga é diferente, certo? A condição é diferente. A gente precisa entender sobre isso. Isso é muito bom. Essa sua pergunta foi maravilhosa. Acho que fecha bem, sabe, a nossa conversa de hoje. Porque assim, quando a gente tem amor no coração, que a gente tem consciência, que a gente se arrepende de verdade, tudo muda. Atire a primeira pedra que nunca errou. Então quem nunca errou, todos nós que estamos aqui, vai todo mundo para o umbral,
Será que a pessoa, não estou falando de você, isso é uma pergunta, certo? É uma pergunta de conhecimento, isso não é a sua vida, tá? Todos nós, certo? Nós temos tantas coisas que nós fazemos de bom, muito mais do que de ruim. E quando a gente olha para a nossa história, que é o espírito, que foi um dos nossos compromissos, vivenciar o nosso cotidiano como espírito, tá? Então, quando a gente olha para a nossa história, nós não somos só essa vida. Ninguém é só essa vida. A gente tem uma história karmática aí, de milhares de vidas, certo? E que a gente vem evoluindo. São frequências. A gente vem, olha, a gente não vem reto, não. É feita aquele frequência do coração lá. A gente oscila. A gente oscila muito. Mas a gente não é isso. A gente está assim. Então, a primeira coisa é tomar consciência e se perdoar, certo? Porque não existe punição mais severa do que a autocobrança. E para a gente evoluir, para a gente avançar, sabe? A gente precisa superar essa ação do ego ruim, porque o ego é bom, mas tem um ego ruim. Então a gente precisa superar essa questão do ego, sabe? E não entrar em autocobrança, entrar em perdão. A gente não reza, Senhor, perdoai, assim como eu perdoei. Então se perdoe, certo? É sempre essa relação, sabe? Nós conosco, nós com os outros e nós com a divindade. Então, não é certo que ninguém vai para umbral. Sei que vão, certo? Mas como é umbral? São várias colônias de aprendizados. São tantas, são diversas. A gente pode vir um dia aqui falar sobre isso. É porque assim, na misticidade, né, dentro das informações espíritas, tem gente que traz coisas para atrair atenção. E aí termina dando ênfase a situações que nem sempre é daquela forma, né? E aí quer assustar, quer crescer em cima daquela informação, que termina gerando medo. E, gente, chega de medo. A nossa sociedade, ela foi educada religiosamente através de medo durante muito tempo. E não existe medo quando a gente tem um pai de amor, sabe? É isso que a gente precisa aprender. Chega de medo. Sabe o que a gente precisa? É se conectar com esse amor. Por isso que eu perguntei, a gente conhece Deus mesmo? Você conhece Deus mesmo? Foi minha pergunta. Não é para você que fez a pergunta, mas para todo mundo que está vendo, para todo mundo que vai ver. A gente conhece Deus? Né? Reflitam sobre isso. É esse pai de amor. É um pai que não tem castigo. É um pai que tem amorosidade, acolhimento e aprendizado. Porque nós somos levados ao progresso. E o progresso passa por situações que a gente atribui como percalços. A gente destina a ele mais ou menos atenção, mais ou menos sofrimento, mediante a informação que a gente tem. Então, fé não é crer, fé é saber, sabe? Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem fé. Isso é uma mensagem que a gente deixa hoje, certo? Então, assim, que a gente se encontre nas colônias que sejam necessárias para o nosso aprimoramento, mas que, sobretudo, essa vibração que nos atrai seja a vibração de amor, de perdão e de autoconhecimento. Beleza? Espero ter respondido. Acho que não tem mais nenhuma outra pergunta. Mas é isso. Acho que foi bacana a conversa de hoje. Gratidão a todos vocês aí por destinar uma parte do tempo de vocês para a gente refletir junto sobre isso. Lembrando que eu não trago aqui verdade nenhuma, eu trago reflexões. Eu sempre tenho essa propositura mesmo de provocar, para que assim, eu provocando é uma forma também de eu aprender, né? Nessa troca, porque quando termina as lives as pessoas conversam comigo, mandam mensagens, né? Me encontram na rua, né? Um dia desse eu fiquei tão feliz, né? Que eu feliz pela Quinta de Luz, tá? Eu estava correndo na Jaqueira e uma pessoa me abordou, você não é aquela pessoa que fez a live da Quinta de Luz? Eu disse, eita caramba, que coisa boa, tá chegando a pessoas que eu não conheço, que gratidão ver isso. Então, se vocês puderem, clica aí, todo mundo pede, né? Então eu vou pedir também, clica aí, dá um ok, comenta, para que essas informações elas tomem proporções que cheguem a mais pessoas, para mais pessoas refletirem, né? E cada um, dentro da sua perspectiva de conhecimento, nos tragam de volta para a gente continuar nesse aprendizado, que a gente aprende um com o outro. A vida de sociedade, repito, sempre vou repetir isso, é para que a gente se junte, a gente se una e um ajuda o outro a crescer, beleza? Beijo. Esse mês tem surpresa, para a semana tem Alexandra e Alex, e a gente tem surpresa esse mês, viu, ainda, tá? A gente vai se ver ainda esse mês, de uma forma bem bonita, tá bom?
Obrigado, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a semana de vocês. Sabe? O final de semana e a outra semana. Ilumine. Domingo tem Evangelho no Lar, 9 da manhã. Aqui pelo Instagram da Quinta de Luz. Tem sido um trabalho belíssimo. Eu tenho visto muitas pessoas lá. E é muito, muito bom. E a gente não vai parar, viu? O Evangelho não vai parar nesse recesso de final de ano. A gente continua. Né? É trazer luz para a nossa casa, para a nossa vida, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até já já, tá? Valeu!